consciência suprema ou a fonte criadora de todas as coisas, que podemos chamar de Deus, é a essência primordial da qual originou uma singularidade que continha um campo quântico fundamental, que por sua vez, contendo todas as possibilidades que já existiram ou poderiam existir. Dentro desse campo, a consciência suprema introduziu o princípio inteligente, desencadeando um colapso na função de onda e dando origem ao universo que conhecemos. Esse ingrediente essencial, o princípio inteligente, combinado com o campo quântico fundamental, desencadeou o que conhecemos como Big Bang. Sendo assim, a mente bem como a matéria evoluíram de um útero cósmico em comum, o vácuo quântico primordial, a matriz cósmica da qual surgiu a matéria cósmica observada. Suas partículas subatômicas, os campos quânticos, a energia escura e a matéria escura, todos esses elementos formaram as galáxias e tudo que contém em nosso universo. A teoria do Big Bang foi proposta pelo físico belga Georges Lemaitre em um artigo publicado em 1927. Neste artigo, Lemaitre discute a possibilidade de um universo ter surgido a partir da expansão de um único átomo, conhecido como o átomo primordial. Este átomo primordial, na visão de Lemaitre, é exatamente a singularidade que continha o campo quântico fundamental gerado na dimensão da consciência suprema, que, somado ao princípio inteligente, foram lançados no vácuo quântico primordial, surgindo assim o universo material ou a dimensão material que conhecemos. Uma grande expansão se iniciou, formando o espaço-tempo. Nessa premissa foi criado 3 dimensões espaciais e uma temporal, assim formando o cosmos observado. Em 18 de abril de 1857, Hipólito Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, lançou o Livro dos Espíritos em Paris. Ainda a respeito de Deus, encontramos na questão número 1 deste livro a seguinte definição: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é uma inteligência criativa absoluta, uma consciência transcendente que é a fonte de toda consciência do universo. Essa consciência transcendente está presente no âmago da alma humana. A consciência humana está emergida na consciência suprema, ou seja, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Aliás, tudo o que existe. A ciência observou com a mecânica quântica o princípio da incerteza, proposto por Werner Heisenberg em 1927, que estabelece um limite fundamental para a precisão com que certos pares de propriedades de uma partícula podem ser conhecidos. Essas propriedades, como posição e momento linear, são chamados de variáveis complementares. Heisenberg sugeriu que, em nível quântico, quanto mais precisamente conhecemos a posição de uma partícula, menos precisamente conhecemos seu momento linear, e vice-versa. Essas variáveis complementares, ou conjugadas canonicamente, têm seu significado aproximado, limitado pelo princípio da incerteza, já que a estrutura matemática da mecânica quântica não suporta a ideia de propriedades bem definidas expressas por um único valor. Isso implica que geralmente não podemos prever o valor de uma quantidade com certeza arbitrária, mesmo com todas as condições iniciais especificadas. Ao introduzir determinação e probabilidade no campo do experimento empírico, o princípio da incerteza trouxe uma mudança fundamental na epistemologia da ciência do século XX. Isso levou a diferentes interpretações das relações de incerteza, que podem ser vistas como relações de incerteza ou indeterminação. A física quântica, uma das áreas mais cativantes da ciência, desafia profundamente nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Essa teoria revolucionou nossa percepção da realidade, fornecendo um novo modelo para entender o universo.
Um aspecto particularmente fascinante da física quântica é a ideia de que a consciência pode desempenhar um papel fundamental na construção da realidade. Ela descreve o comportamento das partículas subatômicas, como os elétrons e fótons, que são os componentes básicos do universo. Segundo a mecânica quântica, as partículas subatômicas não possuem uma posição ou estado definido até serem observadas ou medidas. Antes disso, elas existem em um estado de superposição, que é uma combinação de todos os possíveis estados. Esse fenômeno é conhecido como superposição quântica. O efeito zeno-quântico, o efeito do observador, é um fenômeno intrigante dentro da física quântica. Ele sugere que a simples observação ou a medida de uma partícula pode afetar sua evolução temporal. Em outras palavras, o ato de observar uma partícula pode, de certa forma, congelar seu estado, impedindo-a de mudar com o tempo. Essa ideia desafia nossa compreensão convencional do tempo e da causalidade e continua a intrigar físicos e filósofos até hoje. Isso significa que a realidade não é objetiva, é independente do observador, mas depende da perspectiva do observador. A observação ou medida da partícula força-a a colapsar em um estado definido, e a realidade é construída a partir dessa colapsagem. Agora, aqui está a parte interessante. Se a consciência é necessária para que uma partícula subatômica colapse em um estado definido, isso sugere que a consciência é um fator fundamental na construção da realidade. Isso pode parecer absurdo, mas é uma ideia de que muitos físicos estão começando a levar a sério. Alguns argumentam que a consciência é necessária para a colapsagem quântica, enquanto outros argumentam que a consciência é necessária para a escolha do experimento a ser realizado, que é o que determina qual estado a partícula vai colapsar. A implicação mais importante disso é que a realidade não é uma coisa fixa e objetiva, mas é construída em tempo real através da observação e interação do observador com o mundo. Isso significa que cada um de nós tem um papel ativo na criação da realidade e que nossa consciência pode ser um fator fundamental nesse processo. Essa ideia tem profundidade imensa para a nossa compreensão do universo e da nossa relação com ele. Se a consciência é um fator fundamental na construção da realidade, isso sugere que nossa consciência está intrinsecamente ligada ao universo e que somos todos parte de uma realidade interconectada e em constante evolução. Sendo assim, o universo segue leis divinas e que nós, como seres conscientes de nossa existência, da existência de Deus e do universo, podemos sim mudar a nossa realidade. Podemos cocriar novas realidades dentro do campo quântico fundamental. Novas possibilidades que estão prontas esperando o observador para colapsar em uma nova realidade. Mas para isso temos que ter vontade aliada à emoção, certeza, fé, amor, ação, disciplina e determinação. Quando assim agimos, criamos um efeito eletromagnético que, elétrico-mente, magnético-coração, atuará no campo quântico fundamental, desencadeando um colapso na função de onda. Sabe por que isso ocorre? Porque somos o princípio inteligente que foi introduzido pela consciência suprema, Deus, causa primária de todas as coisas, no vácuo quântico primordial. Sabemos que, como observador, podemos cocriar uma nova realidade. Mas como fazer isso acontecer? Você terá que mudar, fazer uma reforma interior, mudanças de pensamentos, de atitudes e de hábitos, elevar ao máximo seu pensamento, consequentemente seus sentimentos, aumentando assim sua vibração no campo quântico à sua volta. David Hawkins, um médico psiquiatra e pesquisador com doutorado,
Baseou-se na cinesiologia, o estudo do movimento humano para criar os níveis de consciência de Hawkins. Essa escala caracteriza as emoções com base em uma frequência e seu impacto na vida e realidade humana. Hawkins classificou os sentimentos desde a vibração mais baixa, como a vergonha 20 Hz, até as mais elevadas, como a iluminação com frequência de 700 a 1000 Hz. Tabela das emoções, escala Hawkins da consciência. Através da escala Hawkins, você tem uma compreensão de como elevar o nível de consciência. Para cocriar uma nova realidade, você terá que seguir métodos específicos como técnicas de treinamento diária. Realizando treinamentos diários, vigiando seus pensamentos, utilizando técnicas de treinamentos. Quer saber mais? Inscreva no canal, dê seu like, compartilhe para que essa mensagem de esperança alcance mais pessoas. E aproveite e compre o livro que lancei, O Despertar de um Novo Tempo. Ele te levará a uma jornada incrível. Para comprar, escaneie o QR Code.